Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. A disciplina agora é Eclesiologia. Vamos estudar sobre a igreja. Esta palavra já está aportuguesada e ela foi transliterada do grego, porque no grego você tem eclésia. É a junção de dois conceitos ou de duas palavras. Aliás, todas as palavras, quando a gente vai estudar a morfologia, a parte gramatical, ela tem o seu radical, que é a raiz da palavra. E depois você tem o sufixo. O sufixo é aquilo que vem depois do radical. Às vezes a gente faz a divisão entre o sufixo e o prefixo. O que é o fixo? Fixo é o radical. Sufixo vem depois. Prefixo vem antes. No caso do grego, você tem o ek. Esse ek, que é o epsilon e o kappa, ek, ele é o sentido daquilo que está fora. É a palavra fora. No português é fora. Tá bem? Então, para além, para depois, fora mesmo. E o klesia, que está junto com ekklesia, vem do verbo grego kalin. E no verbo grego kalin é justamente aquilo que eu chamo. É aquilo que eu convoco, tá bem? Está ligado também com o termo grego logos. Logos é a palavra. Portanto, eclésia significa chamar fora. Agora, como nós transliteramos igreja, aí também nós modificamos um pouco o conceito. E essa modificação é justamente para que nós, de língua portuguesa, tenhamos melhor acesso ao conceito grego. No grego seria só chamar fora. Pronto, chamado fora. E para nós significa chamados para fora. Agora, esse para fora somos nós quem colocamos. Chamados para fora. Os gregos usavam esse conceito, eclésia, justamente para as reuniões de assembleia. As assembleias elas aconteciam no espaço aberto, na comunidade grega. Esse espaço aberto era chamado de ágora. Você escreve agora em português e coloca um acento agudo, fica ágora. Essa ágora é uma praça pública onde os homens livres da sociedade grega se reuniam para fazer a discussão sobre os destinos da cidade, os comentários do dia a dia, é onde acontecia o noticiário. Quando acontecia uma convocação para a eclésia, para a assembleia, para o ajuntamento, o arauto responsável pela reunião, ele panfletava, ou no lombo de um cavalo, ou de bar em bar, ou de esquina em esquina. Ele era um arauto, ele dizia, às 11 horas vai acontecer a eclésia, a assembleia, às 11 horas vai acontecer a eclésia. E ele passava pelas ruas, isso porque os gregos eles trabalhavam normativamente até às 11 da manhã, a primeira parte do dia. Na segunda parte do dia era dedicado para o negócio, tá bem? Negócio. Preciso que você mantenha todos esses conceitos que o professor está passando para você, justamente por causa das demais disciplinas que você já estudou e as outras que você vai estudar ainda. A cultura grega, ela é fundamental para quem está com um Novo Testamento aberto e precisa entender o Evangelho. Então, dentro da comunidade grega, eles trabalhavam na parte da manhã, até no máximo às 11 horas da manhã. Quando chegava o sol do meio-dia, fazia a divisão, a segunda parte era para o negócio. Isto é, negar o ócio. Esse negócio é porque eles não vão ficar desocupados. Só que eles não vão trabalhar. O que eles vão fazer? Eles vão negociar. Na hora do ócio, na hora da desocupação, eles vão negar esse ócio conversando. Realmente negociando. Firmando contratos. A primeira parte, trabalho braçal, trabalho na roça, trabalho no campo, trabalho em casa. Segunda parte, os interesses da cidade, os interesses da administração, o interesse do enriquecimento. Sociedade grega antiga. Por isso, o arauto, ele saía e dizia, vai acontecer a eclésia.
Os homens livres da comunidade grega, aqueles que nasceram com nacionalidade grega, cidadania grega, estes homens livres podiam participar da assembleia. Os escravos não. Os escravos eles iam como acompanhante. Os escravos iam para carregar as cargas. Os escravos iam para conduzir o transporte. Ponto. As mulheres não participavam porque a cidadania que era conferida a elas era uma cidadania doméstica. Eram mulheres gregas, eram mulheres livres, mas elas não eram contadas como cidadãs com palavra, com voto e com veto. Porque esses três distintivos acompanhavam o grego nas reuniões da igreja, da eclésia. O grego é um homem que nasceu livre, permanece livre, tem a sua propriedade, cuida do seu trabalho na primeira parte do dia, na segunda parte do dia vai para a praça pública, a ágora, e ali vai fazer a sua negociação. Este homem livre tem três distintivos. Ele tem poder de palavra, ele pode falar na assembleia, ele tem poder de voto, tomar decisões na assembleia, e os maiores, os aristocratas, aqueles que é o dono do poder, o dono do domínio, o dono das maiores propriedades, o aristocrata ele tinha direito de veto. A palavra dele podia proibir uma decisão. Agora você já está entendendo um pouco da onde que nasce o conceito da palavra igreja. O Novo Testamento foi escrito todo em grego. O Senhor Jesus passou toda a sua infância na Galileia. A Galileia é a Galileia dos gentios, é a Galileia das nações, aonde a cultura grega tinha se instalado ali e ela era predominante. Só que o Senhor Jesus também possuía a cultura judaica. Lá em Nazaré, Jesus não entrou numa assembleia de gregos. Lá em Nazaré, o Senhor Jesus entrou em uma sinagoga. A palavra sinagoga, em poucas palavras, significa casa de estudos. Então, os estudos devem acontecer simultaneamente, sabe? Sincronicamente. Tudo tem que ser estudado na sinagoga. A Torá, que são 5 livros de Moisés. Os Nebi'ins, que é os estudos dos profetas. E os Ketuvins, que é o estudo das poesias. Tinha que acontecer os estudos na sinagoga, além do culto que acontecia na sexta-feira. Jesus sabia a diferença entre uma assembleia de gregos e uma sinagoga de judeus. E na hora que ele vai estabelecer qual vai ser o conceito, ele fala, vai ser igreja. Ao chamar o apóstolo Pedro, em Mateus, capítulo de número 16, começa uma conversa com Pedro, pronuncia o nome de Pedro em grego, você vai ser Pedro, que traduzido é a pedra. E naquele mesmo momento entrega as chaves do reino para Pedro, e naquele mesmo momento ele faz a fundamentação do conceito de igreja, dizendo: e as portas do Hades, em grego, não prevalecerão contra a minha eclésia, em grego. Isto é, o ajuntamento dos mortos do mundo do Hades, porque o Hades é o mundo dos mortos, o ajuntamento dos mortos no Hades não vai superar o ajuntamento dos vivos, dos homens libertados, das pessoas livres na minha assembleia, na minha igreja. Você percebeu a riqueza do conceito igreja? Percebeu que o Senhor Jesus está muito consciente do porquê que ele não quis chamar de sinagoga? Porque a igreja não é só uma casa de cultos. A igreja não é só uma casa de estudos. A igreja é o ajuntamento dos vivos ao ar livre, a céu aberto, daqueles homens que foram libertados do mundo dos mortos, do Hades. A ideia do Senhor Jesus se conjuga com a aula que nós tivemos aqui de missiologia. A igreja não está na defensiva. A igreja não está apenas esperando que as pessoas venham para ela como se acontecesse no Carral. Carral é a palavra dos judeus, do hebraico, para congregação. Qual é o conceito de congregação? Ajuntamento de pessoas dentro de um espaço fechado. Eu congrego, eu agrego com e eu fecho as portas. Assim como aconteciam nas sinagogas, casas de estudo,
com culto semanal. Jesus não chamou de sinagoga, Jesus não chamou de carral. Não é apenas casa de estudos, não é apenas congregação. Jesus chamou de igreja, dizendo que a igreja tem um papel que é um papel heróico. Ela se posta diante da porta do Hades, e a porta do Hades, isso aqui é extraordinário, sabe? Que Deus abençoe a sua vida por ter escolhido o Instituto Supera e nós estarmos nos encontrando nessas aulas para que este conceito faça parte do seu curso básico em teologia. Preste atenção. A porta do Hades é uma pedra. É uma pedra. Você sabe que os sepulcros, eles eram cravados nas pedras. Principalmente os ricos tinham dinheiro para poder abrir uma fenda nas rochas e colocar ali o corpo dos seus mortos. Principalmente os ricos, como aconteceu com Arimateia. E Jesus foi colocado em um sepulcro novo que tinha sido aberto por José de Arimateia. Assim, a porta do Hades é justamente uma pedra que é colocada na entrada do sepulcro, e o sepulcro ele é encravado na pedra. Preste bastante atenção. O que diz Jesus ali em Mateus capítulo 16? Que a sua convocação para os homens vai acontecer semelhante ao que aconteceu na ressurreição de Lázaro. Você já leu esse episódio e já ouviu muitos sermões sobre ele. João capítulo de número 11. Jesus para diante da porta do inferno, diante da porta do mundo dos mortos, diante da porta do Hades. Existe uma pedra que está impedindo o acesso ao mundo dos mortos. Os que estão lá não vêm para cá, estão mortos. E os que estão vivos não têm interesse em entrar no mundo dos mortos, a não ser para depositar o corpo. O Cristo para diante da porta do Hades. A pedra está posta sobre o sepulcro de Lázaro. E o que diz o Senhor dos vivos e dos mortos? Diz assim: retirai a pedra. Por quê? Porque as portas do Hades não prevalecerão sobre o chamado, para que os mortos saiam para fora do sepulcro. Saiam para fora. É um chamado, é o calim do Senhor Jesus. Mas, Senhor, a oposição dos familiares de Lázaro e dos amigos. Mas, Senhor, já fazem 4 dias que o Hades prevaleceu sobre Lázaro. O corpo já está em estado de putrefação e já cheira mal. Não vai adiantar um monte de especiarias que nós colocamos para embalsamar o corpo de Lázaro. Um dia ele há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. Mas Jesus vai fazer o chamado. As portas do inferno contra as portas da igreja, o chamado da igreja. E o Cristo dá a ordem: retirai a pedra. E assim fizeram. Rolaram a pedra para o lado. Com certeza, o mau cheiro deve ter exalado, mas o relato bíblico não fala nada disso. Então Cristo faz o chamado da igreja. Esse é o conceito, tá bem? O mesmo conceito que está em Mateus capítulo 16 está aqui em João capítulo 11. E é por isso que nós estudamos teologia e é por isso que nós lemos a Bíblia toda. E é por isso que nós estudamos a hermenêutica e a exegese e outras disciplinas auxiliares para termos acesso aos conceitos do Novo Testamento. Cristo vai fazer o chamado da igreja e ele diz: Lázaro, sai para fora. Percebeu a palavra igreja aí? Ek, de igreja, fora. Percebeu o chamado? Jesus chamou Lázaro, sai para fora. É por isso que as portas da igreja não prevalecerão, as portas do Hades não prevalecerão sobre a igreja do Senhor Jesus. As portas do Hades é o mundo dos mortos. As portas da igreja é o mundo dos vivos. E a igreja não está na defensiva, a igreja está na vanguarda. Ela entra inferno adentro, ela entra sepulcro adentro, ela remove a pedra. E uma vez que é removida esta pedra, ela está colocada do lado, aí você volta lá para Mateus capítulo de número 16. E o que disse o Senhor Jesus? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra?
A pedra que fica na porta do sepulcro. Ela é rolada para o lado. No dia da ressurreição do Senhor Jesus, a Bíblia diz que um homem, um jovem, um mancebo, ele está com vestes brancas e resplandecentes e ele está sobre a pedra. Está em cima da pedra. A pedra que tinha sido removida para o lado. E o jovem, que é um daqueles que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, o jovem, com vestes resplandecentes, ele pergunta: por que procurais o vivente dentre os mortos? Vede, ele não está aqui, mas ressuscitou. Ali está a porta do Hades, ali está a pedra, e ali está o rapaz ressuscitado em cima da pedra. E Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, com a pedra rolada para o lado, com a porta do sepulcro aberta. Assim, abaixo da igreja está o mundo dos mortos. Acima está a igreja. O que é a igreja? É a convocação, é o chamado para a vida. É sair do sepulcro, é sair do domínio do Hades, é sair do mundo dos mortos. Este é o conceito de igreja. E dentro da igreja vão estar as pessoas livres, livres da opressão da morte, livres da opressão do pecado. São as pessoas que foram emancipadas do poder de Satanás. Lembra que eu falei do conceito de igreja dos gregos, que os homens livres se reuniam depois da hora de trabalho para poder deliberar sobre os destinos da cidade, fazer o negócio? Isso acontece depois do meio-dia, na parte da tarde. A mesma coisa acontece com a igreja. A igreja faz o seu ajuntamento com pessoas livres. E nós não somos uma seita. O que é que diferencia a igreja de uma seita? As seitas, geralmente, elas são esotéricas. E por serem esotéricas, elas mantêm as suas portas fechadas. É difícil você entrar numa seita. São vários pedágios que têm que ser pagos ali. Você vai, por exemplo, para a maçonaria. Não é qualquer pessoa que consegue se tornar maçom. E quem consegue se tornar maçom tem que entrar por uma graduação. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, até o 34º grau dentro da maçonaria. Quanto maior for o grau, maior é o número de conhecimentos esotéricos que o maçom ele possui. Ou numa Rosa Cruz, ou nos ensinos herméticos, na religião de Hermes Trimegisto. Essas religiões esotéricas, dentro do esoterismo, elas não são igreja. Qualquer igreja que coloca pedágios para o acesso ao Evangelho, pedágios para o acesso à verdade de Deus, deixa de ser uma igreja e se torna uma seita. As seitas elas são esotéricas, a linguagem é hermética, a linguagem ela é fechada, o acesso é dificultado. É igreja, é seita, não é igreja. A igreja é de portas abertas. A igreja é a céu aberto. A igreja é uma convocação para os homens e para as mulheres e para os jovens e para os anciãos e para as crianças e para os ricos e para os pobres, para os doutos, para os iletrados, para os abastados e para os que estão em dificuldade de vida. A igreja é um chamamento para todos aqueles que precisam enfrentar a morte e precisam também vencer a morte. Este é o conceito de igreja. Agora, se fechar as portas e tiver doutrinas secretas, aquelas que são ininteligíveis, dentro de uma linguagem esotérica fechada para os poucos, aí já é uma seita. E a igreja não pode ser sectária, a igreja não pode ser sectarista. Por isso, o conceito de igreja não admite o exclusivismo religioso, exclusivismo doutrinário. Exclusivismo doutrinário são aquelas denominações que dizem salvação só aqui, salvação só com a gente. Só quem pertence à nossa seita é que está salvo. Nesse caso, já descaracterizou, já não é mais igreja. A igreja é um chamamento universal. Nós nos organizamos em denominação. Eu até escrevi um livro a respeito deste assunto. É este daqui, Igreja, Denominação e Ministério, Novo Tratado de Teologia Pastoral. Então, eu escrevi este livro aqui
justamente para mostrar a diferença entre o que é igreja, conceito de denominação e conceito de ministério. A gente vai intercalando esses conceitos. Qualquer compreensão que você venha a ter de eclesiologia, eu vou dizer para você o seguinte: eclesiologia é a minha área de especialização, especializado em teologia eclesiástica. Estudo bastante a igreja há 20 de anos. Estou no Evangelho há quase 30 anos. Estou na teologia também há quase 30 anos. E se tem um assunto que estudo dia e noite e ministro bastante, é sobre o conceito de igreja, sobre a funcionalidade da igreja, a diversidade da igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, fala que pela igreja, Deus mostra a sua multiforme sabedoria para os anjos. Os anjos aprendem com a multiforme manifestação da igreja no mundo. Ela não é uniforme. Nós não somos fascistas. A gente não fica uniformizando a fé. A igreja é para a plena manifestação da sabedoria de Deus e todos os seus mistérios também. Por isso, eu convido você, da mesma maneira como fiz com as outras disciplinas, que haja um aprofundamento do seu conhecimento. É certo que nós, do Instituto Supera, estamos aqui respeitando a metodologia para um curso básico. Você quer a fundamentação teológica. Você quer ter estrutura para suas próximas formações. Talvez você já tenha inclusive formação em outras áreas aí e já percebeu que nós do Instituto Supera não ficamos devendo para as metodologias dos outros cursos, porque nós levamos a sério a sua formação e queremos que você tenha uma eclesiologia que não seja apenas denominacional. Se esse for o seu caso, também vai ser respeitado. Cada um de nós serve a Deus dentro de uma denominação cristã. E o mais lógico é que você tenha uma teologia que possa ser utilizada dentro das paredes da sua igreja, da sua congregação, da sua igreja local. É excelente isso. Agora, nós também migramos bastante. Quando a gente vem estudar, o conhecimento ele nos melhora, ele nos aperfeiçoa. E isso também faz parte da teologia. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele disse que Deus estabeleceu os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, nós, os professores, para que a igreja seja aperfeiçoada, para que os santos sejam aperfeiçoados. Assim vai ser natural, comum, que você esteja sendo aperfeiçoado no seu conhecimento, na sua compreensão. E o melhor dos mundos é que você, ao estudar a igreja, tanto conheça a sua denominação, a profissão de fé da sua igreja, quais são as doutrinas que ela defende, qual é a apologética que ela tem. Geralmente isso é muito expresso através da escola bíblica dominical ou das publicações da sua igreja, dos autores que a sua igreja reconhece. É excelente que você conheça a sua denominação, a sua igreja, o seu ministério. Agora, que você se prepare também para o diálogo, e esse diálogo intercultural com irmãos e irmãs de outras denominações. Que você consiga pregar tanto a presbiterianos quanto a arminianos, tanto a pentecostais quanto a tradicionais. Que você consiga transitar entre as igrejas. Afinal de contas, você tem uma parentela, você tem amigos, gente que também está servindo a Deus, mas não é da mesma profissão de fé que a sua denominação. O conceito de igreja é muito maior do que o de denominação. E o de ministério? O de ministério também é muito maior do que o de denominação. Você tem a igreja, que é a totalidade, você tem a denominação, que é a particularidade, e você tem o ministério, que está tanto dentro da denominação quanto dentro da igreja. O ministério transita entre igreja e denominação. Por quê? O presbítero dentro de uma denominação tem algumas funções. Dentro de outra, tem outras funções. Uma igreja considera que o maior cargo é o pastorado. Outra igreja considera que o presbitério é o maior cargo. E tem igreja que não considera nem pastorado e nem presbitério, mas sim o ancianato, os anciãos.
Se você sabe disso, se você compreende isso, a sua teologia ela está apta para poder conversar com outras tradições teológicas. Nós vamos parar por aqui e vamos nos preparar para a segunda aula. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, no seu curso básico em teologia. A disciplina é Eclesiologia.